noção de colonialidade do poder se refere à persistência das estruturas de poder estabelecidas durante o período colonial, mesmo após a independência das nações colonizadas. Ela analisa como essas estruturas de poder continuam a moldar as relações sociais, econômicas, políticas e culturais. Desde o período colonial, a produção literária, a formação de bibliotecas e a circulação de livros no Brasil enfrentaram uma série de obstáculos motivados pelas mesmas razões: defender a moral, a religião e o Estado. Nesse vídeo, vamos traçar um percurso histórico para destacar como a literatura e a sua censura foram usadas como uma ferramenta de controle para a imposição de narrativas e manutenção das estruturas de poder. Na época colonial, a literatura estava sob rígido controle da Igreja e de Portugal. A coroa portuguesa, além de proibir que fossem publicados impressos no Brasil, ordem que só seria revertida em 1808, possuía uma listagem de obras que não podiam circular em seus territórios, incluindo todas as suas colônias. Apenas em 1821, Dom Pedro I transcreveu a liberdade da manifestação de pensamento. Entretanto, 113 anos depois, a Carta Constitucional de 1934 instituiu a volta à censura prévia. Após a proclamação da República, entre 1937 e 1945, o Brasil viveu um regime de exceção comandado por Getúlio Vargas, durante o qual as manifestações culturais e a produção artística submetiam-se à lógica de um Estado autoritário e nacionalista. Com o objetivo de destruir a literatura considerada subversiva, 1.827 livros foram queimados. Dentre os livros que viraram cinzas, estavam a obra de Jorge Amado, Capitães de Areia, Mar Morto, Cacau, O País do Carnaval e Suor. Jorge Amado expunha as mazelas do capitalismo, a exploração do trabalho pelo capital e a luta de classes, na qual exaltava ao mesmo tempo o povo baiano, suas crenças e tradições, o folclore e a cultura popular. Outro autor que também teve seus livros levados à fogueira foi José Lins do Rego. Dentre as obras queimadas estavam Menino de Engenho, O Moleque Ricardo, Doidinho, Pureza e Banguê. O autor expunha as realidades do Nordeste, descrevendo o cenário de transformações do meio rural canavieiro, retratando o cenário em que a escravidão já terminara, mas a servidão entre o senhor do engenho e escravos ainda existia. Durante a ditadura militar, o Brasil enfrentou um dos períodos mais sombrios de sua história. A censura foi um dos mecanismos usados para calar vozes dissonantes do discurso oficial. Eram censuradas obras que abordassem denúncias de torturas, críticas à própria censura e que ferissem a moralidade pública e os bons costumes. Dentre os livros censurados estavam várias obras de Adelaide Carraro e Cassandra Rios, que retratam as desigualdades sociais e políticas, a sexualidade e a homossexualidade, sendo consideradas pornográficas, Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, e Navalha na Carne, de Plínio Marcos, por darem voz aos marginalizados, retratando os conflitos entre classes sociais e a violência urbana, sendo considerados um atentado à moralidade pública. E Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, e Em Câmera Lenta, de Renato Tapajós, por justamente retratarem a repressão e a tortura durante o regime militar. Embora a censura estatal tenha terminado e que a Constituição Brasileira de 1988 tenha estabelecido a liberdade de pensamento e expressão como um dos direitos e garantias fundamentais do Estado democrático, questões como a censura em escolas e bibliotecas, a pressão de grupos religiosos e a polarização política continuam a existir. Em 2020, a Secretaria de Educação de Rondônia emitiu um memorando com uma lista de livros que deveriam ser recolhidos das escolas por serem classificados como conteúdos inadequados. A lista reúne obras de alguns dos principais autores brasileiros, tais como Machado de Assis, Caio Fernando Abreu, Carlos Ertolconi, Euclides da Cunha, Ferreira Goulart, Nelson Rodrigues, Mário de Andrade e Rubem Fonseca. Em 2020, o governo de São Paulo vetou uma lista de livros de projeto de estímulo à leitura
que funcionava em penitenciárias do Estado. A lista era composta por 12 títulos, dentre os quais Cadernos de Memória Coloniais, de Isabela Figueiredo, e A Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Desde 2020, a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e Instituições disponibiliza um formulário para que bibliotecários relatem anonimamente casos de censura que sofreram em suas bibliotecas. Os relatos e a lista de livros são disponibilizados no portal. Durante a seleção de obras para uma exposição de livros infanto-juvenis para a Semana da Consciência Negra em 2018, a chefia da biblioteca vetou a exposição de 5 obras que tinham como temática religiões de matriz afro-brasileira, sob a alegação de que alguns pais ou responsáveis poderiam se sentir ofendidos. A equipe apresentou uma série de argumentos, inclusive citando artigos da Constituição Federal. No entanto, devido às questões internas, assédio moral, a chefia manteve o veto e a exposição ocorreu, infelizmente, sem os referidos títulos. O livro da família, de Todd Parr, apresenta as diferenças das famílias, abordando assuntos como adoção, diferenças raciais, culturais e sociais. Esse livro foi retirado da biblioteca pela pedagoga do Ensino Fundamental 1, sem qualquer explicação. Descobri posteriormente que algum responsável, pai de aluno, questionou o empréstimo desse livro, alegando que vai contra os valores da família tradicional por apresentar no livro uma família composta por casal de homossexual. Até hoje o livro não voltou para o acervo e, como bibliotecário, não tive o direito ao diálogo. Escola Católica, um aluno filho de pais de direita falou que a bibliotecária anterior só comprava livro feminista. Este livro, o útero é do tamanho de um punho, foi comprado, mas censurado, mesmo ele caindo no vestibular. A bibliotecária anterior foi demitida e eu tive que esconder ele e só emprestar para quem estava no terceirão. Agora deixo ele nas estantes de poesias mais altas e quando este aluno vai com o professor na biblioteca, eu os retiro. Ele se forma este ano. Essas sucessivas tentativas de censura à literatura inserem-se em um contexto maior, atravessado por outros fatores que acabam por corroborar o cercamento e a restrição à leitura e ao conhecimento, bem como para o clima de intolerância e violência, em especial contra as minorias. A colonialidade do poder argumenta que as relações de poder coloniais criaram desigualdades profundas, incluindo desigualdades raciais, econômicas e culturais. Deste modo, a censura aos livros reforçam essas estruturas ao silenciar vozes que desafiam essas desigualdades ou que promovem ideias críticas ou contrárias ao sistema. Assegurar a representação de diversidade de vozes, ideias e comportamentos que formam a sociedade brasileira em livros e outros produtos culturais é crucial, pois isso nos permite resistir a essas estruturas de poder.